Em março de 1974, assumia a presidência do Brasil o general Ernesto Geisel, que fora escolhido pelo Colégio Eleitoral em janeiro deste mesmo ano. O clima era de muita tensão, afinal o antecessor general Médici permitira a expansão da ala repressiva dos militares e, como a pior das consequências, vários assassinatos foram cometidos. Não existe vida louca. Você vai lembrar. Já senti que não foi tão bom. E mais que ser o pecado. Se Deus foi de muito. Fala, amante da música, tudo bem com você? Eu sou Gui Farias e neste vídeo vamos analisar a letra de Sinal Fechado do Chico Buarque. Além da violência física, o controle sobre os órgãos da imprensa acirrou. Na economia, o plano de governo buscou um modelo de crescimento baseado no Estado e nas multinacionais, que mais tarde, embalado pelo consumismo e pelo futebol tricampeão do Brasil, em 1970 seria chamado de milagre econômico. Que eu estive fora, mudou muita coisa aqui no Brasil. Eu perdi um pouco o bonde. Eu tinha notícias do Brasil, etc. Mas sentia que, pessoalmente, foi outra coisa. Uma coisa que chamava muito a atenção era a quantidade de carros com plástico. Brasil ame ou deixe. Mas era a maioria dos carros. Uma adesão assim, ao regime militar popular, muito grande, classe média e tal, mas no meio do povão também. E era, ao mesmo tempo, o período mais duro da repressão. Diante deste panorama, Geisel assume e meses depois promete uma distensão gradual e segura, mas no interim caça e prende o deputado baiano Chico Pinto, porque considerara em uma declaração à imprensa a presença do ditador chileno Augusto Pinochet no Brasil. Havia, no entanto, um esforço no sentido da atenuação da repressão. Representantes da igreja eram ouvidos pelo governo a fim de tratar das questões de tortura e de desaparecidos, ao mesmo tempo em que sinalizava com possibilidades de eliminar a censura, que continuava para todos os efeitos. Foi neste período que censores proibiram o cenário do show Tempo e Contratempo com o MPB4. Posteriormente, a própria gravação do disco do grupo recebeu um veto, não escapando da proibição. Para Chico Buarque, que acabara de ver censurada Calabar, peça de teatro musicada escrita em 1973 em parceria com Rui Guerra, a situação ficou insustentável. Neste período, havia uma proporção de 2 músicas vetadas para uma liberada com cortes. Deste modo, não havia canções suficientes para um novo disco. Foi quando entrou em cena o Jogo de Cintura, o LP Sinal Fechado, de 1974, com interpretações de outros compositores, dentre os quais Julinho de Adelaide, cuja canção Acorda Amor tornou-se um dos grandes sucessos do disco. A grande sacada de Sinal Fechado estava baseada na seguinte teoria de Chico: compositores que já tivessem uma letra proibida ficavam marcados numa lista maldita da censura. Algumas canções eram vetadas simplesmente por terem o nome Index. E foi assim, ao apostar na suposta lista e na falibilidade dos censores, que nasceu Acorda Amor, tendo como autores Julinho da Adelaide e Leonel Paiva, contra os quais não pesava nenhuma suspeita. Nunca fiz música pensando na filha do Geisel, declarou Chico à revista Almanac em 2007. Mas essas histórias colam. Há invencionices que nem adiantam mais negar. Falam que o artista só faz música para pegar mulher, mas aí geralmente acontece o contrário. O artista inventa uma mulher para pegar a música. Chico acertou na música e a canção foi aprovada sem restrições. A imprensa, apesar de censurada sobre este assunto, estava bem informada e ironizava os censores, noticiando a descoberta de um novo compositor oriundo da favela da Rocinha. Foi um sucesso grande, assim, imediato. E aí acendeu uma luz ali e o pessoal se tocou que tinha aprovado o bicho errado. Não podia ter aprovado aquela letra. E aí o disco foi retirado das lojas. Esse foi o começo de uma série de problemas que eu tive com a censura, porque aí também existia
uma vontade de vingança, né, do outro lado, porque eles se sentiram ludibriados. Né? A letra de Acorda Amor descreve as circunstâncias da prisão de um indivíduo que, atemorizado pelos ruídos dos homens dentro de residência, pede à mulher que desça as escadas para checar o que acontece. Episódio muito parecido com a prisão de Chico Buarque em dezembro de 68, que na ocasião fora surpreendido dentro da casa por agentes da ditadura que o levariam para depor. Em setembro de 74, Julinho de Adelaide cedeu uma entrevista ao dramaturgo Mário Prata, publicado no jornal Última Hora de São Paulo. Nela, não se poupou elogios à censura e à revelação da MPB. Até demonstrava um pouco de ciúme de Chico Buarque. A estratégia de usar um alter ego já havia dado certo em 73, na canção Jorge Maravilha, cantada pela primeira vez no concerto O Banquete dos Mendigos, idealizado e dirigido por Jardim Macalé. Neste episódio, para conseguir a liberação, Chico inseriu a letra que lhe interessava misturada a outros textos. Como uma espécie de despiste, a canção foi enviada à Polícia Federal sob o pseudônimo de Julinho da Adelaide. Não havia obrigação de gravar todo o conteúdo aprovado. Assim, as partes iniciais e finais das estrofes foram excluídas. Logo, os mais atentos perceberam uma referência ao General Geisel, cuja filha, Amália Lucy, era admiradora assumida de Chico. O Jornal do Brasil publicou uma matéria sobre censura em 1975. E nela revelou que Julinho do Adelaide e Chico Buarque se tratavam da mesma pessoa. A Polícia Federal passou a exigir cópias de RG e do CPF dos autores. A partir de então, a fim de evitar a manobra de contorno à censura, o pseudônimo de Julinho da Adelaide, Chico ainda deixou a canção Milagre Brasileiro. Atenção, um recado importante. Quero te fazer um convite para me seguir no Insta. Meu arroba é o gui_fari.as. Lá você terá conteúdo exclusivo. Coloque enquetes para saber que música, filme, série, livro ou tema vocês querem que eu faça vídeo. Então vale a pena me seguir para você escolher o que você quer assistir aqui no canal. E se você gostou dessa análise, escreva Pensadores Incomodam nos comentários desse vídeo. Assim eu vou saber que você chegou até o final porque está interessado em conhecimento. Que bom que você chegou até aqui. Esse é o canal Pensando Nisso, que ajuda você a entender e se desenvolver intelectualmente para a vida por intermédio da arte e da cultura. Um agradecimento especial ao Ângelo Stoparo pelo roteiro. Se você quiser dar uma olhada, o link está aqui na descrição. Eu sou o Gui Farias, muito obrigado pela sua audiência. Na tela tem outras análises do mestre Chico Buarque. Se você quiser dar uma olhada, é só clicar aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!